deixar o Senhor nos persuadir. Embora estejamos em grupo aqui, mas Deus considera a particularidade de cada um. Deus nos visita de forma pessoal, de forma individual. Então, por mais que estejamos reunidos aqui, permita que Ele venha, permita que Ele fale, permita que Ele lhe convença daquilo que tem que convencer. Abra os seus ouvidos, deixe o seu coração captar a voz do Senhor, ouvir atentamente, precisamente, sem distorção alguma. Se coloque diante dele e diga: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu não quero ruído nenhum, eu não quero interferência, eu não quero quebra na conexão, na comunicação, eu quero lhe ouvir, eu preciso lhe ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir como eu caminharei, como eu irei. Se eu não me ouvir, para onde eu irei? Se eu não me ouvir, eu preciso, eu necessito, eu careço. Prepara o teu coração, Ele já tem falado, mas eu sei que Ele vai falar mais. Ele nos para esses dias, não é simplesmente para a gente rever pessoa, Ele marca o nosso espaço, Ele quer trazer trajetória na nossa vida. Como eu falei para vocês, rota, Ele quer estabelecer. Unção não é unção só para mim, unção não é simplesmente para você se sentir melhor. Deus não faz nada nesse propósito. A unção tem um propósito e sempre é caminhar naquilo que Deus estabeleceu e quer e deseja da sua vida. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos te pedir que tu possa criar nesse ambiente um ambiente saudável que permita tu falar com precisão aos nossos corações. Nós não queremos que as nossas particularidades, que a nossa individualidade prevaleça nesse lugar, mas nós dizemos que nós queremos, desejamos ouvir a tua voz. Nós colocamos o nosso coração, nós submetemos a nossa alma a ti, nós nos dobramos diante de ti e dizemos em nome de Jesus: nós não queremos que tu fale levando em consideração a nossa estrutura, nossas emoções. Não, Senhor, leva em consideração aquilo que está no teu coração, leva em consideração aquilo que tu tem tracejado para cada um de nós, leva em consideração os teus planos que são eternos, que são fortes, que são poderosos para a nossa vida. E nós queremos, Senhor, que tu nos marque não só com a tua voz, mas que as tuas mãos estejam sobre nós, para que tudo aquilo que tu está construindo em nosso espírito, trazendo em nosso espírito, fundamentando no nosso espírito, Senhor, ao sair daqui, a gente possa desenvolver, a gente possa caminhar, sem mais protelar, sem mais argumentar contigo, Senhor, permitindo que o Senhor realmente faça aquilo que é perfeito, aquilo que está à tua vontade. Nós queremos, ó Deus, não simplesmente ter ajuntamento, nós queremos, ó Deus, simplesmente não só parar, nós queremos, Senhor, fazer aquilo, ó Deus, que está no teu coração, ao nosso respeito, ao respeito da tua igreja. Então estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui, sobre os que irão ministrar o louvor, sobre aqueles que irão, Senhor, tomar parte da palavra, trazer a palavra, descortina os teus pergaminhos, descortina, Senhor, o teu coração, derrama o teu coração sobre nós. É o que nós desejamos, é o que nós queremos como igreja para esse tempo. Nós precisamos de ti, Senhor. Então venha e nos abençoa, porque nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus.
nosso, vai mais tempo de fazer como nós planejamos, mas como o Senhor planeja, como o Senhor quer, como o Senhor deseja. O Senhor está levantando essa igreja nesses dias dessa maneira, uma igreja que faz exatamente a sua vontade, nem mais nem menos, mas exatamente uma igreja pontual.
Sabe o que eu creio? Que nessa igreja que está sendo compactada, como diz aqui ontem, foi dito aqui ontem. Quantos estavam aqui ontem? Diga amém. O pastor geral falou sobre isso. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nesse fogo que está vindo nesses últimos dias. E vai compactar a igreja. Nós vamos precisar amar muito Jesus. Porque se nós não amarmos muito, mas muito mesmo, nós não suportaremos o que está vindo por aí. Então diga para o irmão que está do seu lado, essa música que você acabou de cantar, logo você vai ter a oportunidade de viver com intensidade dela. O universo só se acabou. Ali está o Salvador. O sangue derramou, peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Deus inverno veio, o Filho, a guerra começou, a morte vence. Vem comigo! A terra estremeceu.
Sabe, irmãos, existe uma terra para lavar no espiritual, nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. Mas quando nós nos posicionamos, nós evidenciamos mais essa guerra. Eu ia poder visitar na Primavera do Leste, o pastor Líder, o pastor Jeremy. Eu creio que a carga espiritual estava sobre eles. Foi um momento para mim muito confortável. Mas agora eu tenho me posicionado naquela cidade, que é um tempo de eu me posicionar a mim. Irmãos, tem demônio demais ali, irmãos. Mas para cada demônio existem 2 anjos ali. Eu creio que nessa igreja, a igreja desses dias agora, ela vai enfrentar uma luta que ela nunca enfrentou. Porque aquilo que é santo está se santificando mais, aquilo que é sujo está sujando mais.
Quando eu saí daqui o ano passado, enviado para lá, eu dou uma palavra. Eu seria pai de homossexuais. Eu cuidaria de pessoas homossexuais. Aleluia. Quando eu cheguei na Bela do Leste, eu lembro de comentar com ele, se não me engano. Quase que eu vi um homossexual naquela cidade. Eu vi que eu posicionei. Meninas com meninas se beijando nas praças públicas. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, tudo que nós estamos cantando aqui hoje não é para nos emocionar, para nós vivermos, porque vai ser difícil, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E no final vale a pena, porque nós vamos nos encontrar com o noivo. Eu não acredito que uma igreja que vai ser arrebatada seja uma igreja inerte, parada. Uma igreja que vai ser arrebatada é uma igreja ativa, que está cumprindo o propósito, que está no propósito. É uma igreja que está usufruindo apenas do conforto. Eu falei para o Senhor: eu quero ser arrebatado, eu não quero ficar aqui. Por isso nós precisamos viver o que nós estamos cantando. Eu preciso viver o que eu estou cantando. Nós não precisamos orar, irmãos. O Senhor me deu um texto hoje de Joel, capítulo 2. Eu ia abrir com esse texto, porque o capítulo 2 de Joel ele é dividido, na minha opinião, no meu entendimento, em 3 partes. A primeira parte fala dos dias difíceis, das trevas que nós viveremos, que é os dias de hoje. A segunda parte fala da misericórdia do Senhor. Mas a terceira parte fala de uma promessa: aqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda. Há uma chuva que virá sobre nós, sobre a igreja verdadeira. Nós viveremos um tempo de poder que nós vivemos até hoje. Nós viveremos um tempo de milagres que nós nunca vivemos até hoje. Eu, apesar de enfrentar muita luta na cidade agora, depois que eu me posicionei na cidade, tenho tido grandes testemunhos ali naquele lugar. Pessoas que estão sendo influenciadas através da minha vida. Olha para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, você precisa influenciar pessoas. Você precisa orar para que a chuva se hoje venha sobre nós, sobre as pessoas, sobre a cidade. Amém? Tem orado sobre isso. Levanta suas mãos aos céus. Vamos cantar essa canção antiga, diga comigo: faço ver, faço ver, abre as comportas do céu, faço ver, abre as comportas do céu. Mais forte! E faço ver, faço ver, as comportas do céu, faço ver, suas obras, abre as comportas do céu.
Jesus virá como chuva descerá. Não tem a ver com cantores, irmãos. Não tem a ver com apóstolos e pastores e profetas. Tem a ver com um povo que se chama igreja. Entendeu? O povo que se chama igreja. Deus acabou com isso. Graças a Deus que Deus acabou. Não mais uma plataforma, não mais um palco. Há um povo. Um só povo. Vamos clamar essa noite. Vamos orar. Queria que você levantasse a sua voz. Que você usasse a graça profética que está dentro de você. Nós somos sacerdotes, irmãos. E um sacerdote é um pouco apóstolo, é um pouco profeta, é um pouco evangelista, é um pouco pastor, é um pouco mestre. Vocês estão me entendendo nessa noite? Então levanta as suas mãos aos céus e começando lá pela sua cidade, começando lá com a Trindade, para o Primavera do Leste. Os irmãos do Primavera que estão aqui, levanta a sua voz para o Primavera. Os irmãos do Trindade estão aqui, levanta a sua voz para o Trindade. Os irmãos lá do Nordeste, levanta a sua voz para cada cidade ali do Nordeste. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui hoje como igreja. Nós estamos reunidos aqui hoje como igreja, Senhor. E nós sabemos que nesses últimos dias serão muito difíceis. Mas nós não queremos recuar. E nós, em nome de Jesus, não recuaremos. Mas nós precisamos das coisas de Jesus. Nós precisamos da tua intervenção. Nós precisamos do teu poder. Nós precisamos do teu sangue sobre as nossas vidas. Abençoa aqui, Senhor, mais do que já estão. Abençoa aqui mais do que já estão. É possível ter mais, é possível ter mais. E nós precisamos de mais, 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 Senhor. Mais amor, mais ousadia, mais fogo. Presta atenção no que vai acontecer. Cheio do Espírito. Vem sobre nós com a tua palavra, Senhor. O propósito que o Senhor nos trouxe nas nossas casas para cá nesses dias. Fala profundamente ao nosso coração. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Vamos mesmo pedir que essa chuva do Espírito Santo venha sobre nós. A glória do Senhor desça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos.
sobre as nossas cidades. Ore pela sua cidade, pela sua família, pelos seus filhos, pelo nosso país, pelo algum país que Deus colocar no seu coração. Vai chover, Senhor Jesus, abre a resposta do Senhor para nós esses dias. A voz do Senhor é forte como a voz de muitas águas, Pai. Toca cada cidade, de cada representante aqui agora em nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, edifica as igrejas que estão nas nossas cidades. Edifica o povo que ficou nessa cidade, Pai. Seja fortalecido no Senhor pela graça que está aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que o seu coração seja revigorado. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. E eu creio que aqui nós temos homens e mulheres de Deus, aqueles que não estão ainda liderando algo. Eu creio que se está nesse lugar é porque você entende que Deus há de usar a sua vida. Você entende que Deus há de fazer de você um instrumento de salvação, um instrumento de abençoar vidas. A maior compreensão que nós podemos ter do Evangelho é de o quanto nós somos importantes para o cumprimento da vontade de Deus sobre essa terra. Porque Deus, quando cria o homem, Ele cria o que de mais perfeito Ele tinha. Tanto que a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele viu que tudo era muito bom. Tudo. Então, essa criação, ela não pode ficar à deriva, como hoje nós estamos vendo tudo acontecer. Eu concordo, assim, 200% com tudo que tem sido pregado até aqui, até agora, né? Nós vivemos um momento extraordinário para a igreja, onde há um temor no coração das pessoas, onde há um medo. Você começa a falar de Jesus, você começa a falar do fim dos tempos, e você não vê mais a resistência no coração de alguém. Antes dessa pandemia, algumas pessoas, você falaria do fim dos tempos, ela tinha 1001 argumentos. Hoje, quando você fala do fim, quase todo mundo admite a ideia. E por isso que eu digo que nós vivemos um momento extraordinário para se pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, para proclamar as boas novas da salvação, para dizer do propósito pelo qual nós carregamos essa palavra, para dizer o propósito pelo qual nós vivemos em Deus. Nós não somos homens e mulheres que exercem ou praticam a religião, nós somos homens e mulheres que estão procurando entender o céu para aplicar sobre a terra. Do contrário, tudo que nós fizermos será vão. Se nós não tivermos ouvidos para ouvir o céu nesse tempo agora, para trazermos sobre a terra um entendimento de que aqueles que estão sobre a terra tenham uma perspectiva eterna para o céu, nós vamos viver os nossos 70, 80, 100 anos, não sei até quando Jesus voltar, e vamos viver de maneira vã. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5. O livro de Hebreus, eu creio que foi um anjo que veio e escreveu, só pode ser para ter uma compreensão tão ampla de muita coisa que os próprios discípulos não entenderam. Ele é um livro que é tão diferenciado dos demais do Novo Testamento, e é interessante que parece que a maioria das pessoas, elas não conseguem ler ou estudar o livro de Hebreus. Muita gente que eu converso, eles amam os testamentos, eles amam os evangelhos, eles amam as cartas paulíneas, mas não dá conta de... Você sabe por quê, querido? Porque é um livro que ele narra muito as coisas eternas, ele aponta muito a eternidade, ele aponta muito o próprio Deus, ele quase não fala das coisas da terra, ele quase não gera perspectiva de coisas terrenas. E até na capa de uma Bíblia anterior, eu troquei minha Bíblia agora, essa aqui eu não coloquei nada, mas na capa da minha Bíblia anterior eu tinha esse versículo aqui nele.
Hebreus 5:1. Diz assim: pois todo sumo sacerdote é designado entre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. Continuando, verso 2: capaz de compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido, por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lento para ouvir. De fato, embora já devessem ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Olhem para mim um instante. É interessante quando o autor de Hebreus, ele pega esse caminho para trazer o entendimento do capítulo 5. Ele fala: olha, não existe sumo sacerdote que possa exercer o seu ofício sacerdotal sem condoer-se pelas pessoas. E ele também se sente as dores do ignorante, do fraco, porque ele também é rodeado de fraqueza. E quando ele aponta esse caminho, ele começa a mostrar a pessoa do próprio Cristo. Ele diz: olha, o Cristo que veio nos dias da vida dele, ele clamou, ele entrou diante do Pai com orações, súplicas, lágrimas, aquele que podia livrar. No entanto, ele foi tratado justamente por esse. Sabe por quê? Porque se Cristo é liberto daquilo que ele estava clamando, quando ele vira e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se ele se livra daquele processo e o Pai diz: meu filho, então vem cá, tudo que Deus tinha arquitetado tinha desmoronado. Então o próprio Deus, ele nega a Cristo para cumprir um propósito eterno. Assim como Cristo então tem que negar a sua vida para cumprir um propósito eterno. Querido, mas se você observar esse processo, ele sempre está ligado na mesma coisa. Quando Deus abre mão da vida de Cristo para cumprir um projeto de salvação, ele cumpre um projeto de salvação da humanidade. Ele abre mão do Filho pensando em pessoas. O Filho abre mão da vida pensando em pessoas. E aí o autor de Hebreus, com esse entendimento, ele fala: olha, sobre isso temos muitas coisas difíceis de dizer, muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. Olha para mim um instante. O coração de Deus, ele se manifesta na vida de pessoas. Quando o autor de Hebreus diz da incapacidade da compreensão das coisas eternas, ele fala: olha, verso 12, de fato, embora já devesseis ser mestre, ainda precisais que vos ensine de novo os princípios elementares da palavra. A fragilidade do evangelho, ela está concentrada na estrutura. A fraqueza do evangelho, ela está concentrada nas posses que a denominação possui. Por que eu estou te falando isso? Porque a palavra o tempo inteiro, ela quer tirar os olhos da igreja de todas essas coisas. A infantilidade do evangelho, querido, ela está enquanto eu quero congregar em algum lugar pelo meu bel prazer.
A fragilidade do evangelho, ela está enquanto eu estou buscando algo, ou desejando um culto, que seja, vamos dizer assim, casado com aquilo que eu quero. Um culto não é para satisfação sua, um culto é para louvor a Deus. Quando você fala de um culto na cabeça de um judeu, é um sacrifício. O judeu não enxerga culto como celebração para si, ele enxerga culto como celebração para Deus. E nós olhamos muito assim na ótica de um culto, daquilo que eu posso usufruir. Não, é do que eu posso entregar. Mas isso tudo é uma mentalidade que foi gerada na igreja, e foi sendo colocada, e o duro que isso vai adentrando em nós, e nós vamos tratando tudo num padrão religioso, que daí um tempo, a própria liderança da igreja, ela cria hábitos. Ela gera expectativas até nas próprias pessoas, dentro de algo que foi padronizado, no contexto da denominação. Quando o autor de Hebreus, ele fala dessa meninice, querido, ele fala apontando para o Cristo. Ele fala dizendo, olha, tem algo que foi revelado de maneira muito mais forte. Vocês estão querendo entender o que é um sacerdócio? O que é ser um sumo sacerdote? Mas vocês não entenderam ainda nem os princípios elementares da fé. Quando o sumo sacerdote adentrava para oferecer sacrifícios uma vez por ano, querido, ele sabia que estava entregando não só a vida do próprio povo, mas ele sabia que estava entregando a sua também. Fico pensando o tamanho da expectativa que havia no coração de um sumo sacerdote, de dizer assim, eu vou adentrar a presença de Deus pela vida dos outros e pela minha vida, mas principalmente pelo pecado dos outros. Então, eu creio que Deus nesse tempo, Ele quer mudar um pouco a nossa mentalidade. Ele quer mudar um pouco o nosso padrão de desenvolver o nosso projeto sacerdotal. Sabe, eu tenho batido assim muito nesse tempo contra esse evangelho ridículo que a gente vê sendo pregado hoje. Um evangelho pobre, miserável, aonde o que eles têm de mais valor são coisas, aonde o que eles têm de mais precioso são bens. Um evangelho aonde uma bênção terrena tenta justificar se Cristo é ou não pela pessoa. Um evangelho onde as pessoas têm a coragem de dizer assim, eu não tinha Cristo, eu não tinha nada, agora eu tenho Jesus, eu tenho casa e carro. Como se a casa e o carro fosse a maior expressão do amor de Deus por alguém. Coitado de Elias. Jesus era um miserável da presença de Deus, porque ele fala, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, irmãos, esse padrão de evangelho, ele precisa de fugir da nossa vida, para nós entendermos o fundamento do que é um sacerdócio, para nós entendermos o que é exercer um sacerdócio em prol de alguém. Eu estive na Índia agora, e tem um pastor indiano, o pastor Prakash. Cadê o Arthur falar nisso? Está aí o Arthur? Ah, tá. Depois você me lembra, Gustavo. Pastor Prakash. Pastor Prakash, um pastor indiano. E a gente já o conhecia, já esteve no Brasil. E agora eu tive lá com ele no ano passado. Né? Tem um ano. A gente esteve lá, no mês de fevereiro do ano passado. Irmãos, e ele é da casta mais baixa dentro da Índia. E a casta mais baixa dentro da Índia é paupérrima. Um país riquíssimo, 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 mas de gente paupérrima. Assim como tem muitos ricos, tem muitos miseráveis. E o pastor Prakash, ele trabalha só com a casta dele, porque ele não pode trabalhar com outras castas. É uma afronta. Então, ele me contando a história das pessoas que ele discipula, das pessoas que ele apacenta, dos irmãos, e sempre ele compartilha vídeos.
Mas uma coisa, aquele homem assim, ele tem ensinado para o meu coração acerca da vida dele. Pensa um homem que doa a vida dele pela causa daquele povo, que é desprezado por todo mundo na Índia. Um homem que tem prazer em fazer o que ele faz, em exercer o sacerdócio dele, sabe, em ser a razão pela causa de alguém, em ser a resposta na necessidade de alguém. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite, eu não comecei ainda o que eu quero falar, não. Eu estou aqui introduzindo um pensamento. O que eu quero trazer para você nessa noite é uma consciência daquilo que é a expectativa do coração de Deus para nós. Irmãos, uma estrutura como essa não é a expectativa de Deus para a minha vida nem para a sua. O dia que nós olharmos para isso aqui e falar, oh, como Deus é bom, irmãos, é melhor mandar passar para a mecânica aqui e derrubar tudo. E vamos entender que Deus é bom de outra maneira. Ah, como Deus é fantástico. Não! Como Deus é fantástico, o dia que você for lá, pegar um drogado, pegar uma prostituta, falar do amor de Jesus, ela reconhecer Jesus, entender que Ele é Salvador, ela mudar de vida, e amanhã está servindo Jesus. Aí você pode olhar e dizer, Jesus é fantástico, Ele é extraordinário. Isso é valor. É isso que o autor de Hebreus está tentando colocar na cabeça de quem está lendo. Dizendo, olha, para que você entenda o projeto do sumo sacerdócio que Deus estava estabelecendo, é necessário que você olhe para Cristo. Mas quando você olhar para Cristo, entenda uma coisa, o próprio Pai o rejeitou para que ele fosse tratado para um padrão daquilo que o Pai desejava. Quando o Pai o nega, não é porque rejeitou o Filho, é para dizer, meu filho, eu estou te negando porque eu tenho um projeto de salvação. E quando você negar a você mesmo, essa salvação se cumpre através de você. Então, quando Deus olha para nós, a expectativa dele é a mesma. E aí Jesus anuncia uma pregação. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele estava dizendo, o dia que você se negar, você entende meu coração. O dia que você se negar, você vai saber quem eu sou, o que eu penso. O dia que você abrir mão da sua vida, você vai descobrir qual é a minha vontade. Então eu quero trazer para você hoje uma historinha que está aqui em 1 Crônicas. Abre aí comigo. Como eu disse, eu sei que eu estou falando para pessoas que lideram algo, ou que têm a expectativa de liderar algo, pela causa do Senhor. E eu quero hoje traçar o perfil de 2 reis com você. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 1. Os filisteus atacaram Israel e as tropas de Israel fugiram dos filisteus e caíram mortas no monte de Boa. Os filisteus perseguiram Saul, seus filhos, e mataram Jonas, Aminadab e Malquizua, filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o alcançaram e ele foi ferido por eles. Então Saul disse a seu escudeiro, pega a tua espada e mata-me, para que não venham esses circuncisos e zombe de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque tinha muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul, seus 3 filhos, toda a sua família morreu junta, quando todas as tropas de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos. Abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e ocuparam as cidades. Quando os filisteus vieram saquear os mortos no outro dia, encontraram Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Eles os saquearam, pegaram sua cabeça, suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, para levarem a notícia a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele no templo de seus deuses e pregaram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram, pegaram o corpo de Saul, o corpo de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do carvalho em Jabes. Jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu por causa da infidelidade para com o Senhor,
porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos, e não buscou o Senhor, por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Querido, olha para mim um instante. Quantos aqui querem aprender cada dia mais e mais a liderar no Senhor? Faz assim com a mão. Querido, nós precisamos perder a consciência do coaching, que tem sido gerada, né? Porque não é adquirir a consciência do coach, pelo contrário, é perder a consciência do coach. Porque existe uma intenção de gerar uma condição de pregação do Evangelho, aonde se tira o propósito da eternidade e passa a uma satisfação própria. Um Evangelho aonde eu me realizo e não Cristo se realiza em mim. Por isso que eu falo de perder essa consciência. E aqui eu quero tratar com você de 4 erros de uma liderança perdida. Quero tratar com você aqui 4 erros ou 4 enganos de uma liderança desnorteada. Porque a sabedoria é quando você consegue aprender com o erro dos outros. A sabedoria é quando você consegue enxergar coisas que você entende o engano antes que você passe por ele. E a Bíblia diz assim: os filisteus atacaram Israel, e as tropas de Israel fugiram dos filisteus e caíram mortas no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. Olha para mim um instante. O maior erro de uma liderança é quando ele quer fazer algo que ele não tem capacidade de fazer e não está pronto para fazer. Eu bato sempre nessa tecla com os pastores que caminham com a gente. Eu falo: irmãos, não levante alguém para o ministério porque a sua igreja precisa de alguém para aquela determinada função. Sabe, a gente chega em igrejas que falam assim: ah, pastor, eu estava sem um líder dos jovens e converteu alguém ali agora, e o menino é gente boa e eu pus ele na frente dos jovens. Vai dar merda. Sinto lhe dizer. Liderança é para quem tem capacidade. Liderança é para quem tem entendimento. Liderança é para quem tem, pelo menos, a compreensão do líder maior que ele tem, que é Cristo Jesus. É interessante que a Bíblia fala que Saul vai para a batalha, mas os primeiros a morrer são os filhos. Você sabe por quê? Porque quando a liderança não tem entendimento, os mais fracos morrem primeiro. Entendeu? Quando uma liderança não tem estratégia ou sabedoria, os mais débeis serão tragados. Por isso que a Bíblia não fala que Saul morreu primeiro, mas primeiro morreu os filhos. Porque talvez Saul tivesse um pouco mais de capacidade que os filhos. Você que é pastor, você que é líder, tem batalha que talvez você vai ter que entrar sozinho, porque as pessoas que estão com você não estarão prontas para entrar no que você vai entrar. Sempre que eu convoco a igreja para um jejum aqui, eu falo: irmãos, jejua dentro da sua capacidade, guerreie, batalhe dentro da sua condição, não tente entrar naquilo que você ainda não pisou, porque você vai morrer. Você vai querer pisar num campo minado que você não está pronto para pisar. Porque talvez tem pastores e líderes que eles empolgam tanto com a batalha que eles estão e começam a chamar até novo convertido, pessoas que chegaram ontem para o corpo para entrar no que ele está fazendo. Não! Seu nível de compreensão e entendimento é um, o dele é outro. O que você já conhece do Senhor é uma coisa, o que quem está chegando agora conhece é outra. Então calma, deixa ele batalhar na maneira dele, deixa ele ser retaguarda. Deixa ele ficar lá no cantinho intercedendo pela sua vida e você abre o peito e vai na frente. Porque guerra é para homens, não é para menino. Quando Davi vai levar pão e queijo para os irmãos e para o comandante de Israel, a Bíblia diz que 3 dos filhos de Jessé já serviam o exército, já eram homens. Davi ainda estava na condição de jovem para aquela época, ele não podia estar na batalha. Mas o que Davi foi fazer? Eu não posso guerrear, eu vou levar pão e vou levar queijo, vou visitar meus irmãos, vou visitar o comandante, ver como é que traz e trago notícia para o meu pai.
Só que Davi, apesar de ser jovem, tinha uma mentalidade no Senhor. Verso 3: a batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o alcançaram. Presta atenção nisso aqui. Então Saul disse a seu escudeiro: pega a tua espada e mata-me, para que não venham esses circuncisos e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque tinha muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Duas coisas eu quero te mostrar aqui. Primeiro, o espírito de covardia, ele é multiplicado. O covarde, ele multiplica o espírito de covardia com muita facilidade. Você aqui que é líder, não seja covarde com o que Deus te confiou. Não renuncie àquilo que Deus tem para você. Mas para mim, aqui tem um ponto muito mais violento nessa história. Saul, quando vê que está fechado, ele fala assim: olha, mata-me. Fala para o escudeiro dele. O escudeiro fala: de jeito nenhum. A Bíblia diz que Saul pega a lança e lança sobre ela. Mas esse mesmo escudeiro que não o matou, pega a lança dele também e se lança sobre ela. Sabe por quê? Líderes, ouça o que eu vou falar para vocês nessa noite. O seu discípulo talvez não faça tudo o que você fala, mas ele faz tudo o que você faz. Liderar é as pessoas verem a sua paixão. Sabe, esses dias atrás eu estava conversando com o irmão e falando para ele argumentando de algumas coisas acerca da vida dele, do chamado dele. Eu falei: meu irmão, você precisa ter paixão no que você faz. Quando você for orar, sabe, ore com paixão. Quando você for fazer algo, faça com paixão. Quando você desejar algo de Deus, deseje com muita paixão. Porque à medida que as pessoas verem a paixão brotando no seu coração, elas serão também apaixonadas como você. Elas serão assim como você. Sabe por quê? Porque a nossa liderança, ela é copiável. Ela se multiplica com muita facilidade. As coisas que nós fazemos, as pessoas que caminham conosco, elas também farão. Elas olharão o que você está fazendo e desejarão fazer a mesma coisa. O princípio da boca fala o que está cheio o coração. Querido, tem pessoas que não precisam nem falar, o coração revela automaticamente o sentimento dele. O coração está cheio, não precisa nem de abrir a boca. Então, esse para mim é um dos segundos maiores enganos de uma liderança. Uma liderança que cobra muito, uma liderança que norteia muito e não pratica aquilo que está norteando. Querido, tudo que você nortear não vale mais nada. Perdeu valor. A igreja tem que se levantar em oração, então sejamos nós os primeiros a orarmos. A igreja tem que jejuar, então sejamos nós os primeiros a jejuarmos. Você vira para o seu discípulo e fala: você precisa morrer, então morra mais do que ele. E ele, quando te ver morrendo, ele vai querer morrer também. Liderar é assim. Mas vamos continuar esse texto, porque tem muita coisa aqui para a gente entender. Acompanhe comigo aqui, verso 7. Assim morreram, verso 6, né? Assim morreram Saul, seus 3 filhos, toda a sua família morreu junto. Quando todas as tropas de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e ocuparam as cidades. Deixa eu abrir um parêntese com você. A Bíblia diz que todos eles, quando viram que Saul estava morto, decidiram fugir também. Sabe por que eles fugiram? Porque eles não tinham uma liderança que passavam para eles uma certeza, uma verdade. Porque quando um líder passa para os liderados uma convicção, ainda que ele não esteja, os liderados colocarão em prática aquilo que um dia ouviu. Aprenda isso. Aprenda isso. A convicção que você tem no que você passa desperta o coração de quem te ouve. A certeza do que você está falando desperta o coração de quem está sendo ministrado. As pessoas, às vezes, elas não funcionam naquilo que você passa,
Porque nem mesmo você tem uma convicção do que você fala. Acho tão interessante quando Jesus ele fala ali no livro de Mateus, no capítulo 23, ele falando acerca dos fariseus. Ele fala, olha, vocês lançam fardos sobre os outros, que nem vocês dão conta de carregar. E nem com o dedo vocês ousam mover o que vocês tentam colocar no ombro dos outros. Mas vamos continuar comigo aqui o texto. Verso 8. Quando os filisteus vieram saquear os mortos no outro dia, encontraram Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Eles os saquearam, pegaram sua cabeça, suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, para levarem a notícia a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele no templo dos seus deuses e pregaram a sua cabeça no templo de Dagom. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Principalmente você que está aqui, que é pastor de uma igreja. Levanta a sua mão, faz assim comigo. Os pastores, levante a sua mão em nome de Jesus. Amém. Agora você que é casado, levanta a sua mão em nome de Jesus. Os maridos, quero liberar uma palavra para vocês todos. Os pastores e os maridos. Quando você não é premiado pela condição de cabeça a qual você vai ser instituído, a sua cabeça se tornará prêmio pela sua falha. Entenda isso. Deus disse ao povo, eu não quero um rei, mas vocês me pedem, vou te dar. Quando Deus estabelece um rei, Deus queria exaltar o trono de Israel. Mas a liderança de Saul, ela era indigna de que Deus fizesse isso. Ao invés de Saul ser premiado como cabeça sobre aquilo que Deus instituiu, a cabeça de Saul se tornou prêmio para os filisteus. Querido, todas as vezes que eu leio esse texto, eu penso em algo assim, que nós não temos nem noção. Quando nós pastores, quando nós maridos, porque eu digo nós pastores de uma igreja, eu digo nós maridos pastores de uma casa. Aquilo que será requerido de nós pelo que lideramos e governamos. A Bíblia, quando ela diz que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é do corpo, ela está dizendo a mesma, ela está trazendo o mesmo nível. Quando você olha a oração de Mateus 17, a de João 17, que Jesus diz assim, Pai, de todos os que me deste eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição. Jesus faz aquela oração, trazendo à memória do Pai todas as coisas que Ele fez, dizendo, olha, eu cuidei deles, tratei, conduzi, tudo que o Senhor me pediu para fazer eu fiz, e não abri mão de nenhum deles. Ou seja, aquilo para o qual o Senhor me constituiu, eu estou te devolvendo. Então, Pai, guarda-os, livra-os. Porque Jesus sabia de uma coisa, eu estou saindo de cena, mas não perdi a batalha. Aquilo para o qual eu fui constituído, eu cumpri o meu propósito. Então, querido, Saul não foi premiado por ser cabeça, a cabeça dele se tornou prêmio por ter falhado. Tem muitas igrejas, tem muitas famílias sendo destruídas por falha na cabeça. Quando a cabeça falha, o corpo padece. Isso é fato. Depois você dá uma analisada no livro de João 17, e entenda o coração de Jesus naquela oração. Entenda o que ele está expondo. Jesus não está expondo uma aflição, não. Jesus não está expondo um descontentamento, que é algo que havia de acontecer, não. Jesus estava nada mais, nada menos, mostrando para o Pai o coração que ele carregou durante todo o ministério. Ele diz assim, eles eram teus e tu me deste. Querido, só tem a capacidade de falar isso quem entende que é cabeça. Tem marido que está casado há 20 anos. E está falando como Adão até hoje. A mulher que o Senhor me deu. Não!
Ela já é sua, tem 20 anos. Então o problema não é mais de Deus, o problema é seu. Depois que Ele te deu, o problema é seu. Adão olha para o Senhor e disse: ó, a mulher que o Senhor me deu do fruto. Não, Adão, depois que eu te dei, é sua. A responsabilidade é sua, não tem mais nada a ver com isso. Tem pastores que começam a acontecer algumas situações com os liderados, ele começa a murmurar com Deus: o Senhor põe pessoas complicadas demais na minha vida. Senhor, o Senhor coloca cada garrancho aqui dentro. Não. Depois que Deus te confiou, querido, Ele está dizendo para você: cuida. Só que uma das coisas mais interessantes da oração de João 17 é que Jesus, ao mesmo tempo que Ele fala, o Senhor me deu, quando Ele está concluindo a oração, Ele deixa transparecer a ideia: agora é seu de novo, então cuida deles. Ou seja, eu cuidei enquanto estive com eles. Sabe, eu fico sempre assim, pensando com os meus botões, né? Há 27 anos atrás, o Senhor me tira lá da droga, da bebida, de tudo. E aí, passa um tempo, vou fazer instituto bíblico, o Senhor vem, derrama um óleo na minha cabeça. E eu penso: Senhor, o Senhor é louco. O Senhor é louco. De pegar alguém nessa condição e de repente fazê-lo pastor, e de repente o Senhor confia vidas e fala assim: meu filho, conduza. Todas as vezes que eu penso nisso, Ele fala: louco é você. Porque eu te confiei. Agora olha o que você faz com elas. Vamos continuar esse texto aqui. Silêncio. Dá até medo. Até eu fiquei preocupado agora. Verso 11 do capítulo 10. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram, pegaram o corpo de Saul, os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo do carvalho. Em Jabes jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos. Não buscou o Senhor, por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Tem 3 sentenças aqui de Deus sobre Saul: a infidelidade, a desobediência e não ouvir a Deus. Infidelidade, desobediência e não ouvir a Deus causa morte. Sabia disso? Já viu aqueles... Você não fuma, mas de vez em quando você vê uma carteira de cigarro jogada na rua, né? Esse produto causa câncer, né? Tinha que fazer umas plaquinhas assim, colocar: infidelidade causa morte, pôr na igreja. Desobediência causa morte. Não ouvir a Deus causa morte, viu, irmão? Fala para o seu irmão, fala: não ouvir a Deus causa morte. É, irmãos, não ouvir a Deus causa morte. Os erros que você comete, os erros que eu cometo, é onde nós não ouvimos a Deus. Você pode ter certeza disso. Aonde nós falhamos são áreas da nossa vida que nós não ouvimos. Na nossa liderança, são áreas que nós não ouvimos a Deus. Sempre que alguém vem trazer alguma coisa para mim, como pastor, naquilo que se refere à igreja, eu falo: irmão, vamos ouvir um pouquinho a Deus? Vamos ver o que Deus tem? Porque como é que eu vou estar diante de Deus no dia que eu tiver que prestar conta de tudo aquilo que Ele me confiou? Então eu tenho que ouvir a Deus, eu tenho que entender o que Deus quer falar com isso. Infidelidade, presta atenção nisso aqui. Infidelidade, irmãos, é algo que está constantemente rodeando o nosso coração, principalmente de nós líderes. Nós nos tornamos infiéis com Deus por pouca coisa. Você sabia disso? Pastores, estudem o livro de Malaquias.
estudem, aprendam o que Malaquias está ensinando para nós hoje como igreja, como líderes, como sacerdotes que conduzem um povo. Sabe, são pequenas coisas que causam grandes estragos. São pequenas atitudes que perdem muitas vidas. Isso é infidelidade. Acho tão interessante quando a Bíblia vai falar da desobediência de Saul, né? Já foi pregado hoje, não quero falar sobre isso de novo, mas eu só quero trazer aqui à sua memória um detalhezinho. Saul, quando ele argumenta com o profeta, ele ainda tenta argumentar dizendo assim: poxa, eu pensei que Deus ia agradar desse negócio. Afinal de contas, eu preservei o melhor. Não, querido, o melhor para você não é o melhor para Deus. Tire isso da sua consciência. Nem tudo que é bom para você é bom para Deus. Nem tudo que você julga ser o melhor é o melhor para Deus. O melhor para Deus é quando você decide obedecer 100% o que Ele fala, ainda que não seja o melhor para você, ainda que não seja o que você sonha. E eu quero entrar na vida desse outro rei aqui no capítulo 11. Acompanhe comigo. Capítulo 11 de 1 Crônicas. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos parentes de sangue. Antes, quando Saul ainda era rei, eras tu quem conduzia Israel na guerra. O Senhor teu Deus também te disse: tu cuidarás do meu povo Israel. Sim, será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. Davi fez uma aliança com eles em Hebrom diante do Senhor. Eles ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Samuel. Então Davi partiu para Jerusalém, que é Jebus, com todo Israel, e ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os habitantes de Jebus disseram a Davi: não entrarás aqui. Apesar disso, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então Davi disse: quem ferir primeiro os jebuseus será primeiro comandante. Joabe, filho de Zeruia, tornou-se comandante porque foi o primeiro a atacá-los. Então Davi habitou na fortaleza, e por isso ela foi chamada cidade de Davi. Ele edificou a cidade ao redor desde o Milo em diante. E Joabe reformou o restante da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Presta atenção comigo. Olha aqui no verso 1. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos parentes de sangue. Antes, quando Saul ainda era rei, eras tu quem conduzia Israel na guerra. E o Senhor teu Deus também te disse: tu cuidarás do meu povo Israel. Sim, serás príncipe sobre o meu povo de Israel. Olhem para mim um instante. Eu sempre que leio esse texto, eu fico pensando: quando Saul morreu, todo mundo entendeu uma coisa: Davi carrega uma unção, que a ele cabe esse reino. Deixa a unção que você carrega ser conhecida. Não para que as pessoas saibam quem você é, mas para que Cristo seja conhecido através de você. Querido, eu tenho certeza de uma coisa: Davi, desde o momento que ele foi ungido rei por Samuel, se passaram todos esses anos, 13, 14 anos, mas Davi tinha uma consciência: vou servir a Saul como um dos melhores dele, mas se um dia Saul faltar, o que Deus me prometeu há de se cumprir. Não sirva a Deus desejando o pedestal que você almeja, mas sirva a Deus esperando que um dia Deus te honre pelo que você serviu. Entenda isso. Davi nunca quis ser rei enquanto Saul era vivo, mas o dia que Saul morreu, ele entendeu: eu tenho uma unção para ocupar o que Deus tem para mim. Então, saiba de uma coisa: você que está aqui nessa noite e lidera um povo, insira no coração das pessoas um desejo por ser alguém em Deus. Não por ser alguém entre os homens, ser alguém em Deus. Ser alguém entre os homens é uma coisa, ser alguém em Deus é outra coisa. O pior dos enganos que nós temos é quando nós tentamos gerar pessoas, ou tentamos levantar ministérios para que eles sejam reconhecidos pelos homens. Não, levante para que eles sejam identificados por Deus. Amém? Então, quando
Saul morre, todo mundo olha e fala: peraí, você que conduzia todo o exército, você que saía com o exército, então não tem ninguém melhor do que você para isso. Você tem unção para isso aqui. Eu, todos os lugares por onde já passei até hoje, eu tento inserir isso no coração das pessoas. Dizer: olha, existe algo no seu coração que o Senhor anseia por ele. Talvez você hoje nem entenda, você hoje nem compreenda o que eu estou falando. Mas existe algo que Deus está sonhando e esse sonho precisa alcançar seu coração. Olha aqui, acompanhe comigo. Verso 3. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. Davi fez aliança com eles em Hebrom diante do Senhor. Eles ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Samuel. Olha para mim um instante. Líderes, você que está aqui que ainda não é líder, saiba de uma coisa: tudo aquilo que Deus tem dito ao seu respeito, guarde no seu coração. Busque esse lugar você somente, porque um dia, quando Deus te reconhecer, Deus levantará homens maduros para te colocar no lugar que Deus prometeu. O maior problema que nós vemos hoje, no meio, vamos dizer assim, daquilo que Deus quer fazer nas igrejas, é que nós estamos no meio de uma geração que está se levantando meninos da fé e querendo ser homens maduros para governar uma igreja. Hoje qualquer playboyzinho que vai lá na internet e ele dá uma palavra que agrada o coração de uma multidãozinha, eles vão lá e geram 20 mil likes, o cara se torna o bambambam da pregação. Ele não conhece nem a Bíblia, não saiu nem da fralda. Ele não sabe nem o que ele está falando. Sabe por quê? Que isso vai dar problema? Porque os maduros não os reconhecem. E quando os maduros não os reconhecem, eles não têm procedência e não têm destino. Só há destino e reconhecimento de procedência quando a maturidade sabe quem é. Então, irmão, entenda isso nessa noite. A unção que foi dada a Davi, ela era visível. Mas quando Saul morreu, isso tornou mais visível ainda. E os próprios anciãos disseram: esse cara é o rei. Entenda uma coisa. Aqui está dizendo de homens maduros, com seus 60, 70, 80 anos, que pega um cara, talvez com a metade da idade deles, e o reconhece rei. Sabe por quê? Porque maturidade nem sempre está ligada com a idade. Viu? Então entenda isso. Agora, isso não se pode tornar regra para que se estabeleça algumas coisas. Quando eu falo que essa geração de meninos está tomando tudo, está cumprindo, está na palavra. O profeta Isaías já tinha previsto isso. O profeta Isaías, capítulo 2 ou 3? Pedro, a Bíblia ambulante aí, ó, capítulo 3, né? O profeta Isaías, ele fala isso. Ele fala: olha, eu dar-vos-ei meninos por príncipes, e vossas crianças governarão sobre vós. Está aí, está profetizado. Uma igreja que depende de um alimento produzido por menino, não tem consistência. Uma igreja que ela não valoriza o peso da palavra, ela valoriza uma frase de efeito. Uma igreja que não reconhece a essência de uma verdade que é liberada, mas ela quer gritos sobre altares. E ela vai se satisfazendo com aquilo que provoca barulho. Líderes, cuidado para o que você está produzindo não seja só barulho perante Deus. Cuidado, porque talvez os homens estejam olhando e dizendo: uau, que culto! E Deus está olhando lá de cima e falando: só barulho que eu estou ouvindo. Tem nada. Tem nada. Nós precisamos produzir algo a mais para o Senhor. Sabe, precisamos produzir algo a mais. Olha aqui, acompanhe comigo. Então Davi, verso 4. Então Davi partiu para Jerusalém, que é Jebus, com todo Israel. E ali estavam os jebuseus, habitantes da terra.
Os habitantes de Jebus disseram a Davi: não entrarás aqui. Apesar disso, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então Davi disse: quem ferir primeiro o jebuseu será primeiro comandante. Joabe, filho de Zeruia, tornou-se comandante porque foi o primeiro a atacá-los. Olha para mim um instante. Pastores, vocês querem fazer uma obra relevante? Desafie pessoas. Desafie pessoas. Sabe por que muitos ministérios não conseguem produzir? Porque os próprios líderes não são desafiados e eles não desafiam os outros. Desafie. Quando os jebuseus disseram assim: ó, você não vai entrar aqui. Davi não é bobo. Tinha treinado 400 homens dentro de uma caverna. Virou e falou assim: gente, tem um cara ali. Falou que nós estamos com um problema. Então, o primeiro de vocês que conquistar lá, irmãos, aquilo lá é soltar um bando de pitbull, você falar um negócio desse. Os caras treinados por Davi, Davi falou: o primeiro que tomar é comandante. Joabe saiu dali assim mordendo nas paredes. Desafie, lança desafio no coração das pessoas. Coloque as pessoas para desejar, coloque as pessoas para pensar, coloque as pessoas para ansiar algo maior. Sinta-se desafiado sempre que você olhar para a palavra, encontre algo na Bíblia que te requer algo mais. Olhe para a palavra dizendo: Deus está requerendo isso de mim. E aí, a hora que você começar a desafiar as pessoas, elas começarão a dar a resposta que você precisa. Mas não adianta você desafiar se você não for desafiado. Não. Você vai desafiar as pessoas à toa, se você não se sente desafiado. Por isso que a palavra diz. Eu acho isso aqui extraordinário, porque os filhos de Zeruia, né, Joabe, Azael, o irmão dele, em todo o tempo você vai ver falando da história deles no meio do reinado de Davi. Eram homens que com certeza foram treinados dentro da sua casa para isso. Os filhos de Zeruia. Então, mas se eles têm um líder, Davi, que não desafia eles, talvez esses homens fossem morrer dentro de um padrão, se fosse outro tipo de líder. Então eu quero dizer uma coisa para você: a maioria dos problemas que talvez você encontra nos seus liderados, não está neles, está em você. Porque neles talvez até tenha alguma coisa boa, mas você não está conseguindo extrair o que tem de bom. Você não está conseguindo puxar do coração deles aquilo que um dia talvez eles foram treinados. Vocês estão me entendendo? Querido, nós precisamos estar atento a isso. Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Verso 7. Então Davi habitou na fortaleza e por isso ela foi chamada cidade de Davi. Ele edificou a cidade ao redor desde o Milo em diante, e Joabe reformou o restante da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes são os capitães dos guerreiros de Davi, que muito o apoiaram no seu reino com todo Israel para o consagrarem rei. Conforme a palavra do Senhor com respeito a Israel, essa é a relação dos guerreiros de Davi: Jezobeão, filho de um Acmonita, o capitão dos 30, o qual matou de uma só vez 300 homens usando sua lança. Já parou para pensar nisso? Um homem matar 300 homens com a lança? Querido, quando a nossa motivação é Ele, nós geramos frutos. É impressionante, o que esse homem faz é nada mais, nada menos do que Davi carregava no coração. E eu vou até mais do que isso um pouquinho. Quando nós entendemos o que Deus tem para nós, Deus vai nos usar para levantar pessoas que farão muito mais do que nós fazemos. Ponto final. Eu tenho certeza que se o seu coração estiver nele, Deus vai te usar para levantar pessoas que irão muito mais longe do que você foi, ou do que você vai. Eu sempre peço isso. Falo: Senhor, que as pessoas que caminham comigo, elas vão muito mais longe. Elas façam, sabe assim, muito mais do que eu tenho desejo de fazer.
Não é nem o que eu fiz, mas o que eu tenho desejo de fazer. Esse é o meu sonho. O cara comandava 30, mas ele sozinho mata 300. Já pensou ele com esses 30, o que eles não fazem? Mas sabe por que eles entendiam o coração de Davi? Os seus liderados precisam ler seu coração. E o dia que eles conseguirem ler seu coração, eles vão dar frutos segundo o que eles conhecem de você. É desse jeito que acontece. É desse jeito que acontece. Eu acho bom demais. O Neto e a Suleide, eles têm um ministério apostólico de implantação de igreja. Os discípulos deles fazem do mesmo jeitinho que eles fazem. Eles implantam a igreja, eles chegam na cidade, eles copiam o Neto e a Suleide em tudo que eles fazem e aplicam ali. Sabe por quê? Eles olham para o coração do Neto e falam assim, funciona. Então vamos fazer assim também. Isso é liderança. Liderança se faz dessa maneira. Então esses homens, quando eles conseguem ler o coração de Davi, eles falam, peraí, matar 100 é pouco. Segundo o coração desse homem. Eu tenho que matar pelo menos 300 para apontar a minha liderança. Me lembro lá em São Luís de Montes Belos, o pastor Geraldo, que esteve ministrando aqui ontem à noite, foi meu primeiro pastor, me ensinou muita coisa. O Geraldo, ele nos ensinava o caminho da Bíblia. Geraldo cobrava muito a Bíblia da gente. E era assim, era cobrado mesmo. Na época não tinha telefone celular. Aí o que ele fazia era encontrar com a gente na oração 6 da tarde. Lá em São Luís de Montes Belos nós tínhamos uma oração, todo dia 6 horas da tarde, que era a oração da viração. E ali tinha dia naquele salão que tinha 100, 120 pessoas orando à tarde. Uma igreja que tinha 200 pessoas. Tamanho era o desejo pela oração. E o pastor Geraldo era leitura, sim, mas com força em cima da gente. Era todo dia, ele passava 5, 6 capítulos, 8 capítulos, e chegava na oração, falava, leu os capítulos? E era todo dia. Mas aí nós éramos treinados de todos os lados, e tinha um pastor chamado pastor Luiz, ele já faleceu, e ele tinha vindo da Universal do Reino de Deus. E ele nos ensinou a expulsar demônio. E ele formou um grupo no Instituto Bíblico que ele formou os caças-demônio. Nós éramos os caça-fantasma daquela época. Irmãos, a melhor coisa que tinha é quando eu descobri que tinha alguém demoniado. Não, dava confusão. Dava confusão. O pastor Luiz chegava na igreja e falava assim, irmãos, tem uma senhora ali que uma irmã foi visitar e ela ficou endemoniada, se já alguém lá na casa dela. Dava quase batida de moto e carro nas esquinas para ver quem chegava primeiro para expulsar o demônio. De tanto que achava bom. Mas eles estavam nos treinando para isso. Pastor Luiz, ele levava a gente para o monte, e a gente ia, terminava o culto, ou terminava a aula no Instituto Bíblico, nós íamos para o monte, ali entre São Luís e Firminópolis, terminava a aula 10 da noite, chegávamos no monte 10h30, e no outro dia tinha que trabalhar cedo, todo mundo. Irmãos, e a gente orando, a hora que dava mais ou menos 1h da manhã, falava, pastor Luiz, vamos embora porque amanhã tem que trabalhar. Eu falava, não, fica tranquilo, amanhã eu tenho que estar cedo na igreja também, vamos lá mais um pouquinho. Vamos lá mais um pouquinho. Irmãos, quando a gente via um pouquinho, dava 3 horas da manhã. E estava lá a gente marchando em cima de pedra e orando, e orando, e orando. Mas ele estava nos treinando para aquilo. Sabe, estava nos alinhando com tudo isso. E a gente então, quando olhava para cada um deles, a gente entendia algo que tinha no coração deles. E quando surgia a oportunidade para nós fazermos, nós entendíamos o coração dos pastores. E nós fazíamos tudo aquilo que tinha que fazer. Isso é uma leitura normal que se faz. Mas que nós precisamos deixar as pessoas ler o nosso coração. Vamos continuar esse texto aqui, que eu quero caminhar para o fim aqui com você. Verso 16 do capítulo 11. Davi estava então num lugar seguro e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou, quem me dera beber da água do poço de Belém, que está perto da entrada. Então aqueles 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava perto da entrada, e a trouxeram a Davi, porém Davi não quis bebê-la, mas derramou diante do Senhor. E disse, ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa, estaria eu bebendo o sangue desses homens? Eles arriscaram a vida para trazer essa água para mim, de maneira que não a quis beber. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Olhem para mim.
Deus te confia uma liderança, não é para você usufruir dos seus liderados, mas é para você servir os seus liderados. O maior pecado de uma liderança é quando ela olha para as ovelhas ou os liderados e tentam descobrir o que eles podem te dar. Quando eles chegam com a água, talvez Davi pudesse dizer: oh, mas vocês são uma bênção. Ah, foi papai do céu que colocou vocês na minha vida. Que bênção ter homem como vocês. Davi disse: não, eu não posso beber dessa água, eu não sou digno de tomar dessa água. Beberia eu do sangue desses homens? Sabe por que Davi negou aquela água, irmãos? Isso não era um gesto de uma aparente humildade, não. Era o gesto de uma sinceridade de coração. Sabe o que Davi estava querendo dizer? E se um deles morre por causa dessa água que eu estou tomando? Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu não vou tomar dessa água. Vou jogar fora. Sabe por quê? Para que todos os outros vejam uma coisa. Compete vocês agradar a Deus e não a mim. Aponte esse caminho para os seus liderados. A melhor coisa para a vida deles é agradar a Deus e não a você. O dia que as pessoas que caminham com você entender que agradar a Deus é o melhor que eles têm, você está no caminho certinho. Não aceite bajulação no seu ministério, na sua liderança. Sabe, resista a isso. Irmãos, o coração do homem está na Bíblia, ele é enganoso mais do que todas as coisas. E quando a Bíblia diz quem o conhecerá, ela está dizendo que nem você mesmo é capaz de conhecer. Nem você mesmo pode saber o quanto seu coração pode te enganar. Quando às vezes alguém chegar e começar a te engrandecer, e você achar que você é maior um pouquinho do que você pensa. Por isso que o irmão Paulo, com toda a sabedoria dele, ele fala: olha, não pense de si mesmo mais do que convém. Não pensa não. Então eu quero deixar isso com você nessa noite, para o seu coração. Tire proveito disso aqui. Leia esse texto depois você sozinho e entenda a diferença de dois reinos. Como Saul tratava o reino e como Davi tratou. Sabe, nós precisamos entender aquilo que nos foi confiado. Precisamos ouvir o coração de Deus para tentar proclamar o coração dos outros. Tem líderes que começam a querer ministrar no coração dos outros o que não tem conseguido ouvir de Deus. Tem líderes que tentam repassar aquilo que ele mesmo não tem. Então esse não é o nosso lugar. A sua liderança, para ela funcionar, você tem que estar antenado naquilo que Deus está falando. Deus proclama daqui e você fala para lá. Deus ministra aqui e você libera de novo. Eu creio muito. Sabe que nós podemos fazer diferente no meio dessa geração. Nós podemos fazer, irmãos, eu tenho visto, tem mais de 7.000 que não se dobraram a Baal nessa nação. Eu tenho visto ministérios idôneos no meio dessa nação brasileira. Talvez estão caladinhos, talvez estão quietinhos, mas sendo sinceros perante Deus. Ao passo que tem muitos ministérios cheios de barulho aí, que para mim é só barulho. Mas o que eu quero dizer para você é, eu não quero comparar com os outros, mas nós temos uma palavra de Deus sobre nós. Nós temos uma palavra que nos desafia. Nós temos uma palavra que nos convida dia a dia a presenciarmos o nosso sacerdócio nele. Entendemos que nós temos um sumo sacerdote que gerou em nós um padrão, que trouxe para nós uma condição, e que todos os dias nós podemos depender de uma palavra dele, dizendo: Senhor, mais uma batalha. E eu tenho certeza que ele não nos deixará órfão. Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não viva um evangelho para satisfazer as pessoas, mas viva um evangelho para cumprir um propósito. Viva um evangelho para cumprir um propósito. Um propósito da cidade onde você está, um propósito da nossa nação, um propósito nas nações. Uma igreja que faça aquilo que o Senhor deseja.
Você que é pastor, levante a sua mão. Você que é um líder, levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero ser uma resposta para isso. Sabe, eu quero ter responsabilidade para isso. Eu quero viver para cumprir isso. Deseje isso de Deus essa noite, meu irmão. Deseje isso, dizendo: Senhor, aqueles que caminharem comigo farão também o que eu faço, viverão o que eu vivo. O Senhor espera de você, porque o dia que você der a resposta, alguém te seguirá, alguém virá atrás de você, e outros também darão a resposta do mesmo jeito. Então, pastor, levante a sua mão agora e anseie por isso, dizendo: Senhor, eu serei a resposta, porque os que caminham comigo também serão. Os que caminham comigo também conhecerão. Diga a Ele, diga a Ele. Nós precisamos viver isso nesse tempo. Precisamos. Uma geração carente de homens que queiram viver a verdade. Uma geração carente de homens que queiram se dispor às nações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos desperte nessa noite. Que o Senhor nos tire, Senhor, do lugar do sono. Que o Senhor nos tire do lugar do conformismo, do comodismo. Que o Senhor nos arranque do lugar onde está tudo bem. E nos leve para um lugar onde o Senhor seja conhecido através de nós. Senhor, aonde possamos cumprir aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. É a convicção do nosso chamado. Que isso seja mesmo que norteie a minha vida, que norteie a vida dos meus irmãos, porque eu sei que nesse ambiente tem homens e mulheres de Deus que querem cumprir a tua vontade. Senhor, eu oro para que venha sobre eles um renovo nessa noite, para que venha sobre eles uma nova esperança, para que venha sobre eles, Senhor, uma expectativa ainda maior daquilo que o Senhor tem para fazer através da vida deles. Homens e mulheres que entregarão o que são, o que têm, para que o Senhor cumpra a sua vontade através deles. Em nome de Jesus.